Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa revisão, nossa parte 2 da nossa revisão, né? Agora nós vamos continuar com essas questões sociais da arte e a ligação com as questões sociais, mas vamos aprofundar um pouquinho nas obras de Romualdo Razomé, aprofundar e lembrarmos um pouquinho da importância dessas obras, juntamente com as questões sociais lá da África. Vamos lá então compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz aqui para a gente, com imagens, para a gente começar a nossa discussão. Então, novamente, abordando a arte e as questões sociais, só que dessa vez eu coloquei uma obra bem conhecida, né, que nós estudamos, da Guernica, e que envolve os acontecimentos da Guerra Espanhola. Então, nada mais importante, uma obra tão mais importante quanto essa para representar a ligação da arte e as questões sociais. Não só essa, mas várias também, principalmente as de Cândido Portinari, da Tarsila do Amaral, entre outras, né? Nós também nós vamos focar aqui agora também na África e na contribuição da África para essas questões sociais, para a arte também, por ser uma cultura muito ampla, principalmente por ser um continente amplo territorialmente e amplo culturalmente também. A África, então, ela é o segundo continente mais populoso do mundo, formado por 54 países. Lá vivem cerca de 900 milhões de pessoas. Então, imagina onde vive esse tanto de gente, esses milhões de pessoas, onde tem esse tanto de país, riqueza cultural que não nos falta. Então, a partir dessas riquezas culturais também, se tem problemas sociais, se tem uma sociedade em volta por vários questionamentos sociais também, e a arte não deixa passar por trás disso, né? Não deixa isso para trás. Então, e vários artistas surgiram aí na África para retratar esse emaranhado e essa amplitude cultural que nela ali existe. A arte africana, então, como eu já havia dito, ela é rica e tem uma diversa história, e longa história também, com civilizações antigas e poderosas. Mas o que ocorre também, ela foi, ela teve várias influências de outros tipos de cultura também. Então, as culturas, houve uma mesclagem também das culturas ali de dentro da África. E também as civilizações antigas, eles prezam demais essa civilização antiga, os povos mais velhos, os povos mais antigos. Existem os contadores de histórias lá na África, para quê? Para preservar essas civilizações antigas da África. Mais na frente, na nossa próxima aula, nós vamos focar bem essas questões dessa cultura africana. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a cultura africana. Mas desde já aviso para vocês que a arte africana ela sofreu influência e ela influenciou também o mundo inteiro e pelo mundo inteiro. E o Brasil é uma também que ela trouxe influência bastante aqui para nós brasileiros, né? Tanto dentro de culinária, dentro de pinturas, de esculturas, dentro da música, entre outros também, né? Porque os maiores habitantes da época da colonização foram os escravos, né? Os escravos vieram para cá para trabalhar, então já trouxeram com eles esse emaranhado de cultura, essa cultura bem ampla. Atualmente existem artistas visuais africanos que fazem parte do campo da arte contemporânea. O que seria a arte contemporânea? A arte moderna, o modernismo. Mas mesmo influenciados por esse modernismo, por essa contemporaneidade, eles continuam prezando o seu tipo de cultura. Eles continuam focando na arte africana para estar passando a cultura deles também. Nós não podemos deixar de esquecer o Romualdo Razomé,
que, dentre de muitos outros artistas africanos, ele foi um ícone de dentro da África, principalmente mundialmente, porque ele expressou aquele acontecimento social lá na África, que é o quê? O contrabando de combustível, a venda ilegal de combustível. Então, qual que era o principal material da venda ilegal de combustível? Seriam os galões de gasolina. Então, ele utilizou esses galões de gasolina para estar falando do problema que ocorre na África, que já ocorreu na África e continua da mesma forma. Essa clandestinidade de combustível. E tanto que isso é perigoso para a população local, né? E como que vivem as pessoas que, juntamente com essa venda ilegal, que eles armazenam combustíveis até dentro de casa para estar vendendo, né? Então, é um problema social e, ao mesmo tempo, é um problema ambiental, porque com o tempo eles não utilizam mais esses galões de gasolina e são jogados no ambiente, são jogados nas ruas. Então, já a comunidade em si, ela sofre com esses problemas, com esse problema social e que também é um problema ambiental. Então, o Romuald Razomé, ele expressa esse sentimento dele e esse pensamento dele acerca disso nas obras de arte. E para quê? Para fazer um levantamento para a população, para a comunidade da importância de se preocupar com isso aí que está acontecendo no dia a dia deles. Aí nós também focamos já naquilo que nós já estudamos sobre as obras de arte visual que tem como caráter bidimensional e o caráter tridimensional. Nós temos aqui até uma imagem exemplificando direitinho o que é o bidimensional e o tridimensional. O bidimensional que ele tem altura e tem largura, a obra de arte. E o tridimensional, a obra de arte, ela tem altura, ela tem largura, mas também ela tem profundidade. É o exemplo do quê? De uma escultura. Ela tem altura, largura e tem profundidade. Nós podemos ver ela por trás também, por isso que ela tem 3 dimensões. Por isso que é chamada de tridimensional. E a bidimensional, que tem 2 dimensões, seriam exemplificadas mais pelas obras de arte visuais, que são as telas, né? Os quadros, as pinturas, os desenhos, as colagens. E as obras de arte visual, elas podem ser pode ser as duas coisas também, elas podem ter bidimensionalidade e podem ter tridimensionalidade ao mesmo tempo também. Nós estamos aqui com um exemplo desse aqui. É uma obra de uma pintura num quadro, na parede, então ela tem um caráter bidimensional, mas se trouxe uma escultura para fora do quadro, trazendo uma tridimensionalidade, uma profundidade ao quadro. Então, por isso que ela tem esses 2 caráteres, ela é tanto escultura como ela é uma pintura também. E ela trabalhou essa profundidade também, inventada pelo Leonardo da Vinci, lá da tridimensionalidade lá do Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci ele começou a levar essa tridimensionalidade para ele com as obras de arte dos quadros também, né? Que é a questão de profundidade. Mas assim, se for palpável, o quadro ele não é tridimensional, porque não tem como você movimentar ele e ver a profundidade dele. A materialidade de uma obra de arte visual, então, ela expressa o quê? Expressa o sentimento e os pensamentos do artista. Ela pode ser uma obra abstrata? Sim, pode ser uma obra abstrata, mas ela está revelando, ela está expressando os sentimentos, os pensamentos do artista. Desde o momento que ele faz um mero rabisco, aquelas linhas, aquelas cores, elas envolvem um sentimento, elas expressam um sentimento. Lembra quando eu falei para vocês há muito tempo das cores frias, das cores quentes, que as cores quentes trazem mais inquietude, mais agitação, e as cores frias mais suavidade, mais leveza. Então, quando o artista ele utiliza muitas cores quentes,
na sua obra de arte, talvez ele quer repassar essa inquietude, essa agitação para aquela pessoa que está assistindo. Já a leveza, ele faz com cores mais claras, que seria o quê? As cores frias. Por isso que nós temos o círculo monocromático das cores, para expressar também os sentimentos. Então, a partir desse ciclo monocromático, o artista usa para estar fazendo em suas obras, expressando os seus sentimentos. Aqui nós temos uma obra ela tem mais cores frias, então ela expressa mais leveza. Mas se você ver o jeito que está desenhada a pessoa na obra, você vê que é uma pessoa solitária, é uma pessoa triste. Então, por que o artista fez esse tipo de obra? Será que ele estava querendo mostrar que talvez ele estava triste ou estava querendo mostrar a tristeza de alguém? Envolveu um sentimento, seja dele ou não, envolveu um sentimento. Então, esse sentimento, esse pensamento é que é dito como a materialidade da obra de arte visual. Nós também podemos criar obras de arte com materiais não artísticos. O que seria? Os materiais recicláveis. Aqui nós temos uma obra do Vic Muniz. As obras do Vic Muniz, elas exemplificam bem essas questões de materiais não artísticos. O que seriam os materiais não artísticos? É tinta, papel, lápis, canetinha, pincel, qualquer tipo de tinta em si. Ali não, ele fez em um local muito amplo, usou esses tipos de materiais de um lixão, materiais de sucata, e depois tirou a fotografia. Então, o tipo de material usado nas obras de arte deles são materiais não artísticos. Os artistas visuais, eles utilizam a linguagem artística para expor problemas, críticas acerca de aspectos sociais que o inquietam. Então, se o seu sentimento do artista, se ele quer expressar, se o pensamento dele é acerca de algum aspecto social, ele então expressa isso que ele está sentindo, essa crítica aí que ele está sentindo através das suas obras de arte. Para que ele expressa? Também para mostrar para as pessoas a realidade em si, que é preciso ter um senso crítico acerca de aspectos sociais hoje em dia. Então, o artista, ele muitas vezes também, ele não é só o visual. O artista também, ele é como se ele fosse um cientista social também. Ele vê além do desenho, ele vê além das coisas, ele vê além daquele acontecimento. Os olhares dele estão em volta para outras coisas. Espero que tenha contribuído bastante com vocês com essa revisão. O teste também está disponível no nosso fórum, lá na nossa plataforma da Moderna, ok? E nessa aula nós temos uma atividade para vocês fazerem também, que é para fazer uma biografia do Romualdo Rosumé. Vocês vão pesquisar uma biografia dele e copiar no caderno, tá? Ou então, se vocês podem imprimir, só que vocês vão fazer uma breve biografia, não vai tirar pronto lá do Google, não. Porque todo jeito, se vocês copiar, vocês vão pesquisar lá no Google. Só que pelo menos vocês passem para o Word, formatam, coloquem obras deles que vocês acham interessantes, tá? E recorta e cola bonitinho no caderno para a gente ter uma biografia do Romualdo Rosumé, ok? Semana que vem, então, nós iniciaremos essas questões africanas, essas questões culturais africanas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.